Olá você candidato, olá você candidata. Dessa vez nós vamos com história invadindo a Bahia, né? Invadindo a Bahia para a PM Bahia, que está bem próximo de sair esse concurso. Estamos aí na espera qual será a organizadora que sediará esse concurso que é pesado demais, tá bom? Dessa vez lembrou de história, o canal Historiografando está dentro, tá bom? Então vamos falar sobre um assunto que foi requisitado, um assunto que foi pedido. Um internauta assinante do nosso canal viu nossas aulas na plataforma, gostou das nossas aulas de história e pediu que eu também invadisse a Bahia, que eu também falasse sobre a história da Bahia, tá certo? Então, a pedido, nós não podemos deixar de atender o pedido dos assinantes do canal. Está aqui a nossa aula introdutória sobre a Revolta dos Malês, tá bom? Pessoal, Revolta dos Malês. Bom, lembre-se toda vez que você ouvir Revolta dos Malês, lembre-se do personagem principal, o famoso Pacífico Licutã, tá certo? Então, lá na frente a gente vai conhecer um pouco sobre esse Pacífico Licutã, o que foi que sobrou para eles em revolta, né, que é o que aconteceu ali no estado da Bahia no ano de 1835. Mas vamos deixar de conversa e vamos começar aqui a aula, pegar meu pincel e vamos falar aqui, ó. Foi um movimento que ocorreu na cidade de Salvador, na província da Bahia. Lembrando que a Bahia, nesse período, era a nossa capital, a capital do Império, tá certo? Brasil. Então, entre os dias de 25 e 27 de janeiro de 1835. Situando você no tempo, século XIX, quase meado, tá bom? Os principais personagens dessa revolta foram os negros islâmicos, ou seja, ficha aí negros islâmicos. Eles exerciam atividades livres. Então, se você prestar atenção, o que eu estou garantindo para você aqui é que simplesmente os negros que se revoltaram, que organizaram a revolta dos maleses, né, foram negros livres. Então, professor, eles não eram escravos? Não. Eles não eram escravos, tá bom? Eles eram negros. Sinônimo de negro, pessoal, não é escravo não, pessoal, viu? Então vamos, de certa forma, desmistificar essa ideia. Toda vez que se fala em negro, a pessoa já soa na cabeça dele um soar de escravidão. Não é aqui. Aqui na história não é assim, tá certo? Apesar de que os negros foram por muito tempo escravizados, mas nem todos os negros eram escravos. Um exemplo aqui que eu estou mostrando para vocês no monitor, os islâmicos, tá certo? Eles eram livres, conhecido como os negros de ganho. Então eles exerciam atividades. Negros de ganhos eram simplesmente alfaiates, como eu estou fichando para vocês aqui, os ofícios dele, pequenos comerciantes que vendiam doces, artesãos, carpinteiro, barbeiros, tá bom? São todo tipo de profissão dos negros daquele período, ou seja, dos islâmicos. Muitos eram carregadores de dejetos, tá bom? Eram desgotadores de fósseis, como a gente chama, né? Os negros daquele período. Então tinham essa diversidade de trabalho. Era trabalho que não rendia muita coisa. Fazedores de balaio, que a gente vai conhecer aí algumas revoltas do Brasil, como a balaiada. A gente vai conhecer aí outros tipos de revolta, que tenha paciência, que a gente vai postar aula por aula, tá bom? Apesar de ser livres, eles sofriam muitas discriminações por serem negros e seguidores do islamismo. Olha só, a religião oficial era do Brasil era o catolicismo. O islamismo, quando veio para cá, né, na figura dos negros, né, na representação deles, simplesmente houve o que? Um preconceito, pessoal. Havia preconceito demais com as doutrinas, com os cultos do islamismo. Isso, de certa forma, incomodava a Igreja Católica, a religião católica, tá certo? Então, apesar de serem livres, eles sofriam discriminações. Eles quem? Os maleses, por serem negros e seguidores do islamismo. Não bastava só ser negro, tá certo, pessoal? Eram seguidores do islamismo para poder haver esse preconceito, tá bom? Se o fato típico fosse só a negritude, né, talvez eles não tivessem sido perseguidos, talvez, tá bom? Mas quando eles começaram a se manifestar a sua religião, o Islã, né, simplesmente se incomodou. Isso foi motivo, né, para acontecer essa revolta, tá certo? Em função dessas condições, encontravam muitas dificuldades para ascender socialmente. Ou seja, estou afirmando para vocês aqui que eles eram vítimas de preconceito na sociedade, né? Apesar de tudo, por motivos de religião.
Bom, eles não tinham espaço na sociedade para ascender, ou seja, para subir socialmente. Apesar de serem pequenos trabalhadores como alfaiates, comerciantes, aí você me pergunta, comerciantes não tinham de tudo para subir? Teria de tudo para subir se simplesmente eles não fossem Islã, se não aderissem à teoria do islamismo, tá bom? Então, pessoal, isso é o que eu estou afirmando para vocês, um dos principais focos aí do movimento, né, do malês na Bahia. Deixa eu apagar aqui o nosso background e passar aqui para o nosso próximo slide. Olha lá. O fim da revolta, pessoal. Pessoal, não é só isso não, tá bom? Eu estou fazendo aqui só uma aula introdutória em relação a esse assunto. Vamos aqui maciçamente falar disso em outras aulas, porque você que é assinante do canal, né, deve aí estar percebendo o porquê que eu estou colocando essas aulas, porque nós estamos aproximando do concurso da PM Bahia, tá bom? Uma mulher, né, contou o plano da revolta para um juiz de paz. Juiz de paz, pessoal, era os juízes, né, que se estabeleciam nos locais daquele período, nas províncias, nos pequenos locais, que justamente tem a função de fazer o quê? De mediar, desculpe, a paz, tá bom? Os soldados das forças oficiais conseguiram reprimir a revolta, bem como preparados e armados, os soldados cercaram os revoltosos na região da Água dos Meninos, o local, bom? Violentos combates aconteceram. No conflito morreram 7 soldados e 70 revoltosos. Cerca de 200 integrantes da revolta foram presos pelas forças oficiais. Todos foram julgados pelos tribunais. Os líderes principais foram condenados à pena de morte. Os outros revoltosos foram condenados ao trabalho forçado, açoitados e degradados e enviados para a África. Então vamos aqui resumir esse parágrafo aqui para vocês, tá bom? O fim da revolta, né? Conta-se que justamente quando os negros estavam preparando para acender a sua revolta, para botar lenha na fogueira, uma mulher dedurou para o juiz de paz, né, que era o responsável por manter a paz naqueles ambientes. Um exemplo em Salvador foi o Estopim, foi na cidade de Salvador. Né? Os soldados eles foram mais rápidos, eles reprimiram e violentamente eles, de certa forma, impediram que esse movimento desse êxito, tivesse acontecido como as propostas que vinham sendo impostas pelos principais líderes, como o Pacífico Licutã, tá certo, pessoal? Então, muitos foram condenados à pena de morte, como foi o caso do Pacífico Licutã. Outros revoltosos que fizeram ali, participaram indiretamente, mas estavam participando, eles foram condenados a trabalhos forçados, né, como escravos. Se não era escravo, passaram a ser escravos, né, muitos foram escravizados, açoitados, e outros degradados. O que significa degradado, pessoal? Degradar é colocar para uma terra que simplesmente inóspita, em locais que ninguém quer estar. Ninguém quer estar no deserto, né? Ninguém quer viver no deserto praticamente, senão os beduínos, né? Nós, acostumados em sociedade, não queremos estar no deserto. Quente, sem água, sem comida, simplesmente isso. É o significado de degradado. E o local de degredo era a África. Por muito tempo o local de degredo foi o Brasil, né? Mas posteriormente, quando já estavam no Brasil, enviavam para a África. Né? O governo local, para evitar outras revoltas do tipo malês, decretou leis proibindo a circulação de muçulmanos no período da noite. Por que no período da noite, pessoal? Importantíssimo. Era a noite que os negros se encontravam. Era a noite que eles se organizavam para praticar os seus rituais, né, em memória aí da sua religião oficial. Tá bom, pessoal? Bem como a prática de suas cerimônias religiosas, justamente o que eu acabei de falar, tá certo? Então, os montins à noite era justamente no horário que os senhores estavam dormindo, que a maioria das pessoas não estavam nas ruas transitando. Então, os negros maleses se organizavam à noite. Então, foi criado o decreto, né, para que esses revoltosos, que esses ex-revoltosos não circulassem nas ruas no período noturno. Pessoal, isso é um assunto muito rico, pessoal. É uma das revoltas que, acredito eu, bem cotada de cair na prova de vocês para a PM Bahia, tá bom? Eu estou aí pensando em organizar um curso online de História da Bahia também, tá bom? Que é uma história riquíssima. Tem muito assunto para a gente falar na Bahia, sobre a história da Bahia, tá certo, pessoal? Então, você que chegou agora no canal, gostou da nossa aula?
Compartilhe a nossa aula, tá certo? Para que cada vez mais o nosso canal se expanda. Nós já invadimos, de fato, o nosso Pernambuco. Entremos no Ceará, mas infelizmente não teve história do Ceará e agora estamos começando a galgar a Bahia. Para que a gente definitivamente entre na Bahia, compartilhe aí nossos vídeos, curte, comenta se você gostou, tá bom? E dá mais dicas de aula para que a gente possa aí fazer para vocês, tá certo, pessoal? Estamos saindo, mas prometendo voltar em breve, tá certo? Fui, pessoal, e até mais.